A Chegada. Ultimamente tem tido um monte de notícias de gente que vai revelar coisas sobre discos voadores, sobre contatos com alienígenas. Aí eu aproveitei para rever o filme A Chegada de 2016. E vou aproveitar a ocasião para contar uma história pessoal minha. Não é uma história engraçada, não é uma história divertida, mas é uma história que acho que vale a pena ser contada. Só que eu vou ter que contar no fim do vídeo e vou explicar por que vai ter que ser no fim do vídeo. Vamos para a sinopse do IMDb. China just threatened to destroy their shell. Whatever they do, France and Korea will follow. We could be facing global war. We need to talk to the other sides and work together for once. We have 15 hours before this all goes to hell. Quando 12 naves alienígenas chegam à Terra e se posicionam em pontos espalhados pelo planeta, uma linguista é chamada para tentar se comunicar com os extraterrestres e descobrir se trata-se ou não de uma ameaça. Galera, antes do conteúdo, aquele aviso de sempre, se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, dá um like pro YouTube e compartilhar para outras pessoas, e se você quiser fazer um comentário, pode escrever que eu vou responder seu comentário. A sinopse lembra Independence Day, né? Várias naves chegam, naves alienígenas ficam em pontos estratégicos e não tem como... A proposta inicial parece, mas não, tem nada a ver com Independence Day. Esse filme ele tem uma pegada muito mais adulta. O filme é baseado no conto The Story of Your Life, de Ted Chiang, e é quase um filme cabeça. Eu lembro quando A Chegada ia ser lançado, eu estava meio com o pé atrás, porque a direção era do Denis Villeneuve, e eu tinha visto pouco tempo antes, eu tinha visto o filme O Homem Duplicado, o outro filme dele, que é um filme muito cabeça. E eu estava pensando, cara, não quero ver algo tão hermético assim. Eu acho O Homem Duplicado bem ruim, desculpa a minha sinceridade. Mas não, A Chegada é um filme muito bom. É um filme que tem seus lados cabeça, tem os momentos meio Terrence Malick, onde você tem imagens e coisas assim, e tudo meio viajante. Mas não, o filme é realmente bem legal e diferente do Homem Duplicado, que você precisa de uma manual de instruções para entender o que está acontecendo, o que são aquelas aranhas que aparecem. Aqui você consegue entender tudo só dentro do filme. E hoje em dia, a gente pensa, hoje em dia o Villeneuve é mais conhecido por outros filmes que ele fez, como Blade Runner e Duna. Tá para estrear a segunda parte do Duna que ele fez. Hoje ele é um diretor do primeiro time e ninguém questiona. Mas na época que esse filme estava para ser lançado, eu estava pensando, Denis Villeneuve, será? Ele já fez coisa boa, mas também já fez coisa ruim. E acabou que A Chegada é o meu filme favorito dele. O grande mérito aqui é focar nos humanos e não nos alienígenas. A trama faz o espectador pensar e tem um monte de paralelos que a gente pode traçar com outras coisas da nossa vida que não tem nada a ver com ficção científica. No elenco, o grande nome é Amy Adams. Eu cheguei até a pensar na época que ela podia ser indicada para Oscar de Melhor Atriz. Ela foi indicada algumas vezes e podia ser por esse filme, mas não foi por esse filme. Jeremy Renner, Forest Whitaker e Michael Stuhlbarg também, só que o filme é da Amy Adams. Já que eu falei de Oscar, o filme foi indicado a 8 Oscars. Filme, direção, roteiro adaptado, cinematografia, edição, design de produção, mixagem de som e ganhou o Oscar de edição de som. E eu nunca consegui entender qual é a diferença entre mixagem de som e edição de som, porque na mixagem você edita, na edição você mixa, e agora juntaram os dois. Agora é o Oscar de melhor som, mas naquela época tinham 2 Oscars diferentes. A Chegada tem um ritmo muito bom e sabe trabalhar muito bem a tensão ao longo do filme, mas o melhor é a parte final, que traz um plot twist que pelo menos explodiu a minha cabeça. E é daí a história que eu vou contar daqui a pouco, depois do aviso de spoilers. Mas antes disso, deixa eu contar uma curiosidade sobre o filme. Os heptapods, que são os alienígenas, eles são chamados de Abbott e Costello no filme. E por que eles são chamados de Abbott e Costello? De onde é que tiraram esse nome, Abbott e Costello? Para quem não conhece, Abbott e Costello foi uma dupla de comediantes das antigas. Eles começaram na década de 30, fizeram vários filmes na década de 40 e década de 50. E eles tinham um quadro muito famoso que era o Who's on First, porque era um jogo de beisebol e um cara falando que no jogo de beisebol o cara que está na primeira base é o Who, o quem. E aí ele falava assim, quem está na primeira base? Aí o outro perguntava, sim, é o que eu estou querendo saber. O que você está querendo saber? Quem está na primeira base? Quem está na primeira base? É o que eu estou querendo saber. E fica nessa piada, e repetindo isso. E cara, a piada é muito engraçada. Eu peguei agora para rever, para montar esse vídeo aqui, eu não consegui parar de ver, são 6 minutos, eu vou ver se eu deixo o link aqui, são 6 minutos com
Repetindo a piada. We have who's on first, what's on second. I don't know's on third. That's what I want to find out. I want you to tell me the names of the fellas on the St. Louis team. I'm telling you, who's on first, what's on second. I don't know's on third. Do you know the fellas' names? Yes. Well, then who's playing first? Yes. I mean the fellow's name on first base. Who? The fellow playing first base for St. Louis. Who? The guy on first base. Who is on first? Well, what are you asking me for? I'm not asking you, I'm telling you, who is on first? I'm asking you who's on first. That's the man's name. That's whose name? Yes. Well, go ahead and tell me. Who? The guy on first. Who? The first baseman. Who is on first? Have you got a first baseman on first? Certainly. Then who's playing first? Absolutely. E essa piada é tão legal que eu lembro que tem um Animaniacs que a Slap Esquilo e o Skip Esquilo vão pra Woodstock e vão ver o show do The Who. E a Slap Esquilo pergunta, quem tá no palco? Who? A banda que tá no palco? Who? A banda que tá no palco? Skip, qual é o nome do grupo que está tocando no palco? O nome do grupo? O grupo no palco? O grupo tocando no palco? Você está imitando uma coruja, Skip? Who está no palco? É isso que estou perguntando, quem está no palco. Mas eu já disse. Você disse Who? Claro que sim. Então me diz o nome. Who? O nome do grupo. Who? O grupo no palco. Who? O nome da banda que está tocando no palco. E tem uma outra ainda do Who's the New Leader in China. Mesma coisa, mas eu acho todas engraçadas. Mr. President, who is the new leader of China? Well, that's what I want to know. Well, that's what I'm telling you, Mr. President. Well, that's what I'm asking you, Condi. Who is the new leader of China? Yes. I mean the feller's name. Hugh. The guy in China. Hugh. The new leader of China. Hugh. The Chinaman. Hugh is leading China, Mr. President. What are you asking me for? I'm telling you, Hugh is leading China. Well, I'm asking you, Condi, who is leading China? That's the man's name. That's whose name? Yes. Eu agora vou contar uma história pessoal minha, mas ela tem a ver com o fim do filme. Então, como é um spoiler, eu vou botar um aviso de spoiler. Ok, é um filme de 2016. Ok, acredito que todo mundo já viu. Quem não viu é porque não quer ver. Mas, de qualquer maneira, é um aviso de spoiler porque eu vou falar sobre o fim do filme. Ao longo do filme, a gente fica vendo vários trechos, várias imagens da personagem da Amy Adams com a filha dela. E ela tem uma filha, a filha cresce, a filha fica doente e a filha morre. E a gente passa o filme todo achando que isso é um flashback do passado dela, e a gente no fim do filme descobre que isso não é um passado, isso é o futuro dela, isso vai acontecer. Porque os heptapodes, eles entendem o tempo de uma maneira diferente, então eles enxergam o presente, o passado e o futuro de uma maneira diferente da gente, que o passado está atrás e o futuro está na frente. E aí ela começa a entender o tempo como eles, e ela consegue enxergar que lá na frente ela vai ter uma filha, e que a filha dela vai adoecer e a filha dela vai falecer. E isso me bateu forte. Eu vou contar, de vez em quando eu falo aqui dos meus filhos. Eu tenho uma filha de 21, vai fazer 22 anos agora, e eu tenho 2 filhos adolescentes, um de 12 e um de 14. Mas eu fui pai 4 vezes. Antes da minha filha nascer, da minha filha mais velha nascer, eu fui pai antes. A minha filha nasceu em 2001 e eu tive uma outra filha em 99. A minha filha Estela, ela nasceu com problemas cardíacos. Explicando em palavras leigas, porque eu não sou médico, eu não entendo a parte médica da coisa. O coração dela, todos os corações têm 2 ventrículos, um bombeia o sangue venoso para dentro do pulmão e outro bombeia o sangue arterial para a artéria aorta. E ela só tinha um ventrículo. E aí eu bombeava sangue venoso para a circulação, bombeava sangue arterial para dentro do pulmão. E não tem como consertar isso. Não tem como você... Hoje em dia eu não sei como é que está a tecnologia da medicina. Isso foi há 20 anos atrás, 23 anos atrás. Mas na época a solução que tinha era fazer cirurgias cardíacas num bebê. E minha filha passou por 3 cirurgias cardíacas antes de 1 ano de idade. E ela fez uma cirurgia aos 4 meses. E ela fez 2 aos 4 meses e 1 aos 9 meses. E quando o seu filho está numa UTI neonatal, o médico sempre diz: vai para casa, pai, porque amanhã seu filho pode estar melhor e você precisa estar inteiro. E o que é natural de todo pai é dizer: não vou para casa, eu vou ficar aqui. Por mais que eu não consiga fazer nada, eu quero ficar aqui porque eu quero ficar por perto. E foi a primeira e única vez que eu ouvi uma médica dizer: não vai para casa, porque já estava num ponto onde não tinha jeito. E eu cheguei a chamar uns amigos, meus pais, e a médica voltou e disse: pode ir para casa porque ela estabilizou.
E ela fez a cirurgia, ela tinha que fazer uma cirurgia para diminuir a quantidade de sangue no pulmão, depois uma cirurgia para tirar uma parte da circulação, porque a ideia seria fazer umas cirurgias para fazer um gato, de tirar o sangue, a circulação que sai que entra no pulmão, essa não ia passar pelo coração, ia sair, o coração ia ser só para bombear o sangue para fora do pulmão. E acabou que ela tinha que fazer uma cirurgia para chegar, mais uma cirurgia para chegar à adolescência. Mas antes de chegar a esse ponto, depois que ela fez essas cirurgias, ela era uma criança normal. Ela era muito magrinha, porque ela tinha problemas. Eu morava em Petrópolis, lá era frio, ela ficava azul de frio. Mas ela era uma criança normal. Ela gostava de Branca de Neve. Ela tinha amiguinhas na creche e ela era vaidosa. Ela gostava de escolher as roupas. Ela tinha uma boneca que tinha um botãozinho, tocava uma musiquinha e quando acabou a pilha da boneca eu fiquei feliz e disse: Estela, não vai ter. Ela não toca mais a musiquinha. E ela tinha que fazer mais uma cirurgia para chegar à adolescência. A irmã, que está até hoje, Alice, nasceu com 2 anos de diferença e as duas estavam sempre juntas. E eu marquei a cirurgia da Estela aos 4 anos, foi em outubro de 2003, e a cirurgia não funcionou e ela faleceu. Foi um fim de ano muito difícil para mim, porque a gente tinha a opção de marcar a cirurgia ou em outubro de 2023, desculpa, ou em outubro de 2003 ou em fevereiro do ano seguinte. E a gente escolheu outubro. E eu sei que isso não é algo racional, mas irracionalmente eu pensei, cara, eu escolhi minha filha embora antes. Ela podia passar o Natal e o Ano Novo comigo e não passou. Eu sei, não adianta alguém me dizer que isso não é racional, porque não é racional. E desde 2003 eu tenho uma ferida aberta e eu vivo com essa ferida aberta porque não vai cicatrizar nunca. Você aprende a viver com uma ferida dessas. É difícil, mas dá para viver. Eu vivo bem, eu tenho outros filhos, eu curto muito meus outros filhos. Mas eu tenho essa ferida aberta até hoje e que vai continuar sempre aberta. E quando acabou o filme da Chegada, que tinha uma personagem que sabia que ia ter uma filha e que a filha ia falecer, e mesmo assim ela foi, eu pensei, cara, se eu soubesse que em 98 eu ia descobrir, olha só, ano que vem você vai ser pai e sua filha vai vir doente. E você vai sofrer pra caramba por causa disso. Mesmo assim, se eu soubesse de toda a história, eu ia seguir essa história em frente, porque eu prefiro, em vez de lembrar de UTI, de cirurgia, de um monte de perrengues que eu passei de noite ao lado de uma cama de hospital e etc., eu prefiro lembrar dela brincando no colégio, o dia que ela descobriu o bolo de fubá, que ela adorava bolo de fubá, ela comia pra caramba o bolo de fubá. De todas as vezes que acabava a Branca de Neve, ela pedia pra botar de novo, e ela abriu o olhão assim, porque olha só o olho da bruxa, como é que é. E eu tive momentos muito tristes, mas eu também tive momentos muito bons ao lado da minha filha. E uma vez eu contei essa história por alto no podcast, e o Clemerson, apoiador lá do Podcastinadores, ele comentou que isso mexeu com ele. E eu pensei, cara, se essa história mexer com mais alguém, que legal. Porque o que eu digo voltando ao filme, se eu tivesse que viver isso, eu ia viver isso, porque é isso. Faz parte da minha vida, faz parte do meu ser, faz parte do que eu sou. E é isso, eu não sei nem como terminar esse vídeo. Bom, resumindo, eu saí do filme muito tocado com isso, e eu revi o filme agora e me tocou igual. E é isso, essa é a minha história com esse filme, e vamos em frente. Desculpa, não sei como terminar esse vídeo. Obrigado por ter ficado até aqui.